Duplo Expresso. Essa história de nós virarmos alvo das organizações Globo, ontem a gente falou bastante disso no programa, porque foi anteontem que saiu a matéria da época. Até o momento, ela não foi corrigida, Carlos Krebs, e daqui a pouco eu vou comentar com as pessoas que eu entrei em contato com um dos autores. O principal lá, o que inventou a fake news de que polarização é igual a fake news, o Pablo Ortegado, se fez de morto. Marquei ele no Facebook, marquei no Twitter, mas ele se fez de morto até agora. Agora, o coautor dele respondeu até de uma maneira cordial, porque ele foi questionado por um colega dele de graduação, de faculdade, não sei se foi na pós ou na graduação em Ciência da Computação na USP. Então, não sei se também constrangido por isso, por os pares dele estarem de olho, respondeu de uma maneira muito cordial e reconheceu os erros da matéria, assim, reconheceu um ensaio de reconhecimento. Então, diz assim, não, na matéria a gente não disse que era fake news, a gente tomou cuidado de não dizer que nenhum daqueles sites era fake news. Pô, o título da matéria, mapeamento de sites que fake news vão influenciar a eleição. Mas, enfim, ele próprio renegou a matéria. Eu até brinquei, né, porque na própria matéria da revista Época, como nós dissemos, um veículo das organizações Globo, eles falam que um dos indícios para ver uma fake news é uma manchete completamente descolada do texto. A gente até comentou isso aqui ontem. Eu falei, bom, então como eu falei, é um estudo, né, um experimento metalinguístico. Eles querem falar sobre fake news fazendo uma fake news. Então, desde ontem de manhã, pelo menos, o coautor da matéria está avisado, sabe dos erros, inclusive com relação a essa questão de Presidente Prudente, sabe que as páginas no Facebook, como Debate Progressista, Maré Vermelha, tem mais uma aí que eu estou esquecendo, Camila, manda aí para mim, por favor, no grupo, para não fazermos injustiças. A questão foi essa, eles falaram que tem três páginas, fanpages no Facebook que costumam compartilhar o nosso material. E aí eles colocaram, né, no texto como se as páginas fossem nossas. Não, a pessoa tem uma convergência de ideias e compartilha o nosso conteúdo. Então, já estão avisados com relação a esse erro das páginas, mesmo porque essas páginas de Carlos Krebs existiam anos e anos antes do Duplo Expresso surgir. O Debate Progressista é uma página bastante antiga. Eu acho que já deve ter aí uns 5 anos, né? Muito, sei lá. Eu até conversei ontem com o dono da página, o Lucas Ponês. Ele falou, se vocês quiserem eu falo que não tem... Não, eu falei, imagina, tem isso não, é claríssimo. Todo mundo sabe que a sua página existia muito antes da nossa. A nossa surgiu em meados de janeiro desse ano. Então tem problema nenhum. Falei com ele, ele riu pra caramba também, porque ele sim mora em Presidente Prudente, o dono da página Debate Progressista, que compartilha os nossos conteúdos por concordar com as nossas posições. Então são 3 páginas, salvo engano, também eles falaram ali 4, falaram 5 no total, tá errado, se é 3, mas a do Duplo Expresso é 4, seriam 4, ele lá listou as páginas que compartilharam o nosso material, então a soma não são 5. Da mesma forma, Presidente Prudente é o dono de uma dessas páginas que gentilmente compartilha por acreditar naquilo que a gente está falando aqui e tem esses erros, como eu falei, esses erros até grosseiros, materiais de falta de apuração, de colocar Presidente Prudente, porque esse colega, Carlos Krebs, desse coautor que faz a parte de informática, né, a parte conceitual de humanas ficou por conta do Pablo Ortegado, mas a parte da computação, de fazer aqueles mapas, ficou por parte desse engenheiro de computação. E aí o colega dele... Posso citar o nome dele, Rômulus? Por favor. É Márcio Moreto Ribeiro, e eu acredito que ele tenha feito a sintetização do conteúdo, a transformação dos metadados, vamos dizer assim, nesse input de dados da metodologia pouco aberta para os nossos conhecimentos, aplicada pelo Pablo Ortegado. Mas o design, daí é uma arquiteta, uma terceira parte que deve ter colaborado, não exatamente o Márcio Moreto Ribeiro. É exatamente isso. A gente chegou a indícios disso, de uma participação de uma terceira pessoa na confecção daquele trabalho ali, se a gente pode chamar de trabalho. Realmente, como eu falei, o cara foi super cordial e assim, né, deu meia volta, falou que não acusou a gente de ser fake news, mas então ele tem que combinar com os editores da época que colocaram na manchete que eram sites de fake news. E também tem que combinar com o coautor dele, Pablo Ortegado, que escreve ali durante, né, ele fala o texto sobre fake news. Então, assim, precisa ser esclarecido. E eu devo dizer que fui consultar ainda hoje de manhã, então a matéria já está
há pelo menos 36 horas no ar, na revista Época, sem corrigir sequer o presidente prudente, Carlos Krebs. Mantiveram todos os erros. Olha, eu tenho, né, nós temos um site aqui, eu sei que você corrigiu uma matéria digital, na versão impressa talvez não, na versão impressa, Carlos Krebs, eu acredito, sabe? Eu acredito que eles vão nos dar direito de resposta. Então, na semana seguinte, quando sair, vai vir certamente aquele questionamento que eu fiz e que está publicado lá em duploexpresso.com, na nossa resposta a eles. Agora, na versão digital, já tinha que ter sido feita essa correção. E uma pessoa ontem comentou lá no nosso site, olha, a Camila Govedice mandou aqui, olha, citou as páginas Lula Livre e Dilma Já, Debate Progressista e Onda Vermelha. Pois é, são 3. Essa Lula Livre e Dilma Já pertence a um brasileiro expatriado aqui também na Suíça, que nos apoia e converge nas ideias também. Alguém que eu tive o prazer de conhecer com a luta, tampouco é minha. Inclusive, recentemente, Carlos Krebs, eu constatei que essa semana, não sei o que tal, o pessoal tinha tirado as minhas postagens de lá. Eu liguei para o dono, porque tem outros moderadores, o pessoal não estava gostando, inclusive a divergência lá. Então o pessoal tinha tirado as postagens, eu perguntei para o dono, né? Eu falei, mas tem algum problema? Ele, não, vou lá falar com o pessoal e tal. E aí voltei. Voltou a poder ter postagem do Duplo Expresso lá. Debate progressista, como eu disse aqui, foi o que eu acredito que mais ostensivamente eles tenham confundido, dizendo que a gente era de Presidente Prudente, porque o dono, o Lucas Ponês, mora em Presidente Prudente, e Onda Vermelha. Então, mesmo nos critérios deles, aí ele falou assim, não, porque vocês têm uma rede de páginas que compartilham o seu conteúdo no Facebook. Um ecossistema na linguagem utilizada. Pois é, mas assim, tem uma rede, como está no texto, parece que nós somos os donos não. Você fala, há uma rede que compartilha, aí estaria correto. E eu fiz esse comentário e ele curtiu essa observação, curtiu também quando eu falei que a apuração devia ter sido feita melhor, inclusive entrando em contato com a gente. E ao final, quando eu questionei, ele falou, não, mas a gente nunca disse em lugar nenhum que vocês eram fake news. Eu falei, bom, mas na manchete, né, desculpa, então realmente é engraçado, eu que não tenho informação jornalística, Carlos Krebs, ter que dar lição, essa pessoa em particular não, que ele é da computação, não tem formação jornalística, agora o editor da Época, o Pablo Ortegado, que dá aula, na aula de jornalismo, eu vou ter que ensinar que você não pode colocar uma manchete dizendo que é fake news e aí colocar o mapa e um texto todo falando de fake news e mencionar colocar dados falsos ainda por cima sobre ele. Essa é a inferência que as pessoas fazem. E como eu falei... Eu não sei se tu teve a oportunidade de ler a matéria, Rômulo, porque na matéria ele diz que nem tudo o que esses sites publicam seriam fake news, mas é que no meio de um monte de verdades, aparecem pequenas mentiras. Que estranho, né? Parece que ele está fazendo uma pesquisação, como disse ontem a Patrícia Valquer, utilizando exatamente aquilo que ele diz ser contra. É exatamente isso, Carlos Krebs. E eu devo dizer o seguinte, uma pessoa, Thiago, que comenta lá no nosso site, colocou ontem um comentário assim, nossa, mas não dá a impressão que foi assim que o Duplo Expresso foi colocado? Eu falei, a minha impressão é que o Duplo Expresso naquela matéria é um enxerto. Parece que essa pesquisa já estava pronta para fazer esse artigo, que até é interessante os dados, né, mapeando e tal. Eu acho interessante e relevante. Agora, tem que tomar cuidado que não separar o que é fake news e o que não é. Como eu falei, eles não podem pretender dizer que um programa e um site que tem como comentaristas o jurista Luiz Moreira, o professor Lejânio Mirran, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, Paulo César Ribeiro Lima, você, Carlos Krebs, vai dizer o que é, a Ceci Juruá. Não tem como dizer, com o nível de debate que nós temos aqui com as pessoas que estão aqui, igualar a gente como eles igualaram as páginas fake de Bolsominion, MBL, não sei o que tal, por favor, né? É muita desonestidade intelectual. Mas justamente pelo nosso público ser muito qualificado, Carlos Krebs, a gente não tem aqui escala, a gente tem muita qualidade da composição da nossa rede, assim, nossa comunidade. Então, por isso, essas pessoas, como também são qualificadas, né, o próprio coautor do Ortegado, os questionamentos chegam a eles, como esse próprio colega que foi lá, e eu falei, essa questão do site que colocaram que era em Presidente Prudente, bastava, se houvesse boa-fé, ir ao Duplo Expresso, ou trabalho na apuração, ir ao duploexpresso.com e dar o RUIS. RUIS, para quem não sabe, é um recurso que você vai no site e aí você vê onde ele está registrado, os dados do dono, tal, meio de contato, etc, etc. Antes mesmo que eu fosse questionar esse coautor,
esse membro da comunidade aqui que assiste e prestigia o nosso trabalho, que foi colega dele de faculdade, fez isso, o Ruiz, e foi lá questionar no Facebook dele, falou, olha, essa história do presidente Prudente está errada, olha aqui o Ruiz, e mandou o print screen do Ruiz, e aí depois eu entrei lá com questionamento também, e obtive essas respostas, a conversa toda, para quem quiser ver, está lá no duploexpresso.com, no artigo que nós publicamos ontem à tarde, deixa eu ver o título aqui. Daqui a pouco, depois do professor Legiane Mirran chegar, eu coloco a conversa com o coautor, então em que ele reconhece os erros, né, mais do que um erro, os erros, está no artigo Globo coloca duplo expresso na linha de tiro. Alvo é Lula. Lá tem print, sabe que eu adoro print, né, Carlos Krebs? Comigo é tudo cacique Juruna do século XXI. Mas tem um print que tu não colocou lá, que está na página do Pablo Orteiado, que é justamente de quem levantou a lebre na comunidade, falando com o parceiro de publicação do Pablo Orteiado. Ele foi lá na página do Pablo Orteiado e perguntou, e falou o seguinte: analogia interessante me veio à cabeça. Época, G1, Globo News, CBN, TV Globo, o Globo e etc. fazem o mesmo. Uns repercutem os outros, formando uma rede de fake news, na acepção entendida de vocês? Então, ele questiona se não é um espelho daquilo que realmente a mídia corporativa já faz. Bem interessante a pontuação. Carlos Krebs, sensacional. Por favor, me mande o link que eu tenho que colocar esse print ASAP, as soon as possible, urgentemente. Esse print é maravilhoso. Espero que o Pablo Orteiado não tenha apagado, né? Eu espero que ele não tenha aprendido lá com aquele pessoal da Globosfera, que quando é pego em flagrante, apaga, porque a gente costuma dar print aqui. O pessoal tem muitos discípulos, sabe? A tribo do Juruna é grande, o pessoal vai aprendendo aí, muita gente fazendo print. Eu espero que não seja necessário, eu espero que esteja ainda lá. Enquanto você estava falando aí, eu já abri o site, para quem quiser ir lá ver depois, ó. Esse é o banner aqui, ó. Né, e o título, Globo coloca duplo expresso na linha de tiro, alvo é Lula, e aí, como eu falei, aqui tem um extrato do programa de ontem, e a minha cobrança pública ao Pablo Orteiado no Twitter, ainda sem resposta, e depois a minha cobrança ao coautor e ao próprio Pablo Orteiado, que está marcado na publicação, e eu também marquei para que não houvesse dúvida, no Facebook. E aí que estão os prints, ó, dele e tal, o questionamento, a minha resposta, né, eu falei, eu exijo o direito de resposta. Né? Falaram que nós somos fake news e com dados, inclusive materiais facilmente constatáveis errados, como o número de páginas que nós teríamos, a cidade que nos localizamos, mas aí eu coloquei um texto aqui, né? Eu falei, bom, se houver direito de resposta na época, né? Se a época preza pelo bom jornalismo, eu quero que esse texto aqui seja publicado. E aí, como eu coloquei aqui, a afirmação do coautor ao final, dizendo, né, tentando, aqui foi uma conversa longa, mas ele colocando aqui, ó, a gente teve o cuidado de não taxar sites como produtores de fake news. Note que começamos o texto explicando como o termo pode passar uma ideia falsa. O que fizemos foi mapear sites que possuem essa rede de páginas de apoio. Bom, então tem que combinar com o título da matéria. Mas, Carlos Krebs, essa metáfora aí, da pessoa dizendo que é exatamente essa história de rede de apoio, é o que o PIG faz, é um cartelzinho que desde lá de 2005 do Mensalão combina a pauta comum, né? Parece que tem aquela reunião. Quem lembra aí, quem era criança, como desenho antigo, muita gente vai lembrar da Liga da Justiça, aquele desenho da Hanna-Barbera antigo, dos anos 60, e reprisou ainda quando era criança, ainda passava. E aí tinha aquela hora assim, falava, enquanto isso na sala de justiça, mas aí também tinha, enquanto isso lá no pântano, aí aparecia aquela nave feia lá, cheia de lodo em cima, e a reunião, não, Lex Luthor, todos os vilões assim, falando. Eu imagino quando tem reunião do PIG para fazer, eu imagino naquela nave, o pessoal ali combinando a pauta. Então, desde 2005 é assim, uma rede de apoio. Então era aquela coisa, a Veja lança, aí o Jornal Nacional repercute na segunda-feira, aí fica a semana toda tal, e os outros, aí a Folha vai atrás, tá? Então é exatamente isso que eles estão denunciando. Faltou mostrar o mapeamento do PIG também, seria bem interessante. Gostei muito, Carlos Krebs, não tinha atentado para esse espelhamento, essa simetria. Olha que coisa interessante. Primeiro, lá em duploexpresso.com, nós já colocamos a atualização do artigo de ontem, com essa dica que o Carlos Krebs me passou, que o Adolfo Neto, esse é o membro da comunidade Duplo Expresso que foi lá fazer questionamentos
aos autores daquele artigo, daquela fake news na época. Já estava ontem o questionamento ao coautor do Pablo Ortellado, e agora com essa dica do Carlos Krebs, eu já coloquei durante o programa o questionamento ao próprio Pablo Ortellado com essa tirada realmente do Adolfo Neto matadora, né? Ele fala, o negócio dele aqui, ó, o post do Pablo Ortellado, ele falou, matéria da época com o levantamento que fiz com Márcio Moreto Ribeiro, que eu já tinha respondido ontem, mapeando os principais ecossistemas de notícias hiperpartidárias. Deu um bom trabalho fazer, mas faltava mais trabalho, tá, Pablo? Mas acho que mapeia bem o jogo político no Facebook. Não acho que mapeie bem, não. Aí, olha, isso é interessante, né? A descrição dele não fala em fake news. Aí você vai para o título da matéria e fala: levantamento inédito revela sites e páginas que podem influenciar a eleição com fake news. Assim, é interessante, né? Podem influenciar, mas assim, pode influenciar porque pode ter uma influência, ou pode ser que eles, com fake news, influenciem a eleição. Fica dúbio, né? Com isso eles jogam. No texto ele mistura propositalmente hiperpartidaridade. Inclusive, desculpa, Rômulo, inclusive ele poderia substituir a expressão fake news por notícias verdadeiras, porque também poderia casar com o corpo ou o conteúdo da matéria, simplesmente. É exatamente isso, Carlos. Então, a gente vê isso aqui e ele coloca, né, reúne essas páginas falando de uma rede de fake news e tal, mas no texto ele mistura propositalmente polarização, partidarização com fake news. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a não ser nessa tentativa dele aí de casar os dois, que ele já vem fazendo há algum tempo, mas que é uma farsa acadêmica. E aí o Adolfo Neto, que tinha ido lá questionar o Márcio Moreto, também questionou ele, falou aquela colocação que você já falou aqui mais cedo. Ó. Analogia interessante me veio à cabeça. Época, G1, Globo News, CBN, TV Globo, o Globo e etc. Porque tem muitas etc. aí dentro. Fazem o mesmo. Uns repercutem os outros, formando uma rede de fake news. Na acepção estendida de vocês? É a pergunta, né? Ficou sem resposta, já algumas pessoas curtiram, eu mesmo botei um coraçãozinho. Adorei essa colocação do Adolfo Neto e agradeço a ele a defesa espontânea que fez da gente. Ele, antes da gente ir lá questionar, já tinha feito comentários mostrando a inconsistência. Inclusive ele fez o print screen do Ruiz, falando que a história lá de Presidente Prudente era completamente furada. Outra coisa que nós comentamos aqui no programa hoje, eu falei do artigo do Pepe Escobar, levantando as dúvidas sobre a questão do Oriente Médio. É esse aqui, para quem lê inglês. Possivelmente, eu acredito que o Vila Voodoo, aquele coletivo de tradutores, tenha traduzido isso em algum momento. Então, procure aí no Google, de repente, 50 questões sobre o 11 de setembro, mas esse aqui é o original lá no site do Asia Times, que é o jornal dele, falando 50 questões que vão fazer você pensar sobre a versão oficial que é disseminada aí sobre o que ocorreu naquele dia nas Torres Gêmeas. Então, lembrando que esse artigo já tem quase uma década. É verdade, Carlos, é verdade. E aí, se a gente atualizasse, provavelmente a quantidade de questões ampliaria, né? Esse número seria muito maior. É verdade. Aí chegou outra coisa que eu queria noticiar, que é o seguinte. Surgiu ontem uma iniciativa, não foi da gente, foi de um membro da militância de base do Partido dos Trabalhadores, o Ricardo Silva, lá do grupo Mortadelas e Tubaínas, um grupo aguerrido e que não se prende a ditames partidários cegos, né? Naquela oportunidade da disputa que nós tivemos com os deputados da Municipal Paulo Pimenta. Como eu falei aqui, em diversos grupos do qual o deputado Paulo Pimenta fazia parte, ele fez um ultimato e falou, ou eu ou eles. A maioria, né, optou pelo deputado sem questionar por que ele estava falando eu ou eles e qual era a resposta dele às colocações do nosso argumento. O Mortadelas e Tubaínas foi um dos poucos grupos que resistiu a essa chantagem do deputado, né? O eu ou eles, não dá para ter os dois no mesmo grupo. E ele mesmo falou assim, eu vou me retirar, olha. Foi engraçado esse caso. O pessoal questionando ele sobre o conteúdo dos nossos artigos, né? Aí ele falou, olha, se vocês dou 1 hora, se vocês não tirarem isso aqui, dou mais 5 minutos, dou não sei o que tal. E o pessoal, não, deputado, a gente quer saber, explica aqui por que o senhor não está usando o documento, por que o senhor apresentou o documento que o Sérgio Moro fabricou como álibi, como assim e tal. E aí ele falou, acabou saindo no final. Então é um grupo de pessoas que não são constrangidas facilmente, por isso resolveram elas constranger esse pessoal dentro do PT que está tentando dar uma rasteira no presidente Lula. Não é todo o partido, a gente viu
o que a Gleisi Hoffmann falou. A Gleisi Hoffmann quer ir até o final, colocando em xeque a eleição farsa, a eleição fraudada. E aí a petição é a seguinte, a petição é muito singela, Carlos, e é um constrangimento enorme. Ó. Partido dos Trabalhadores, vai ser entregue ao Partido dos Trabalhadores pedindo o seguinte, PT, você, PT, partido, tem que cumprir o decreto da ONU. Só isso. A gente, antes de pedir a justiça, veja a que ponto chegamos, Carlos Krebs. Antes de pedir a justiça e ao golpe que respeita o direito internacional, nós temos que pedir e garantir que o Partido dos Trabalhadores como um todo respeite. A gente sabe que tem alas lá, como a senadora Gleisi Hoffmann, que defendem isso, a manutenção da candidatura do Lula, mas a gente está fazendo uma petição pública para defender que só o Lula possa falar pelo Lula e que o PT cumpra, observe o pedido do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Ele lançou ontem à noite, eu assinei, compartilhei, está aqui no meu Facebook ontem já, compartilhei, é só você procurar essa campanha. Aqui novamente o título, né? Partido dos Trabalhadores, PT tem que cumprir decreto da ONU, é isso. E então fica aqui o nosso apoio a essa iniciativa, que não foi nossa, mas que nós julgamos conveniente, por expor claramente, como a gente falou aqui, Carlos, tempos atrás, a ONU, né, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, ela arranhou o golpe, mas ela realmente, quem ela deu um golpe fatal foi no plano B, porque essa perspectiva aí de o golpe não precisar dizer que vai descumprir o direito internacional, porque o próprio Partido dos Trabalhadores se incumbiria de renunciar voluntariamente, antecipadamente, a candidatura do presidente Lula para substituir pelo plano B até o dia 17 de setembro, realmente é assim algo com que a base não vai nunca concordar. E eu queria mostrar o seguinte, Carlos, a fala ontem, nós comentamos aqui da senadora Gleisi Hoffmann, falando que levaria, sim, intencionaria o judiciário e que iria, se necessário, levar a candidatura do presidente Lula para concorrer até sob júdice, ela surtiu um efeito imediato. Eu vou cortar aqui para o meu Twitter, ontem à noite, eu tuitei o seguinte, ó. Saiu uma matéria no jornal O Globo, que é um exemplo daquilo que o Wellington Calazans falou, né? Eu tinha aqui no Duplo Expresso, eu usava o conceito de voodoo judicial, que é aquela decisão judicial ilegal, sem lastro legal, e que por isso só produz efeitos se o destinatário dela acreditar que ela tem que produzir efeitos. E aí eu chamei isso de voodoo judicial. E aí o Wellington Calazans, de uma maneira muito pertinente, estendeu e falou que existe o voodoo jornalístico, principalmente do jornalismo político. Também é aquele que só funciona se o destinatário da mandinga acreditar nela. E aí o que aconteceu? O jornal O Globo, esse que a gente falava aí, o Adolfo Neto lembrava da rede de fake news, pois é, eles colocaram uma afirmação sem fonte nenhuma no meio de um artigo sobre algo verdadeiro, né? Você bota mentira no meio de algo verdadeiro. O TSE marcou uma audiência extra na sexta-feira dessa semana, que parece já ser um indício de violência aos direitos do presidente Lula, possivelmente para julgar aquelas ações de impugnação e até de repente já julgar o registro ou não sabemos, mas aí no meio dessa matéria com fatos, primeiro ele coloca em off, fala que conversou com 2 ministros do TSE, que falaram que vão julgar se na sexta-feira se o presidente Lula pode ou não aparecer no horário eleitoral. Isso era o off. Aí, de repente, que também já coloco em dúvida, né? Colocou em off dizendo que vai julgar se vai ou não ter ele, que a tendência seria não colocar. Mas aí embaixo eles colocam, sem dizer que isso é das fontes, então inseriram ali um jabuti na árvore falando, ó, se a candidatura de Lula não for substituída pelo de Haddad imediatamente, a Justiça Eleitoral entende que o partido não tem candidato. Isso é impossível juridicamente. A gente sabe que não, porque ele pode ser substituído, inclusive, até o dia 17 por qualquer razão, né? Inclusive, por exemplo, se fosse outras questões, até pode, às vezes até depois pode haver a substituição. Então, isso aqui não existe, isso aqui é o voodoo judicial e a resposta direta, Carlos Krebs, o título da matéria do Globo é esse aqui, ó. TSE deve julgar na sexta-feira participação de Lula no horário eleitoral. Então, estão falando de horário eleitoral, mas aí no meio eles metem um jabuti na árvore e colocam, ó, se a candidatura de Lula não for substituída pelo de Haddad imediatamente, a Justiça Eleitoral entende que o partido não tem candidato. Não, isso é o medo que eles querem colocar na máquina do PT, que quer disputar a eleição, discutir a eleição em vez de discutir democracia, mas isso aqui sequer é verdadeiro. E a que isso responde, essa matéria que saiu ontem e esse jabuti principalmente? Essa fala da senadora Gleisi Hoffmann, que deu a entrevista 2 dias atrás para Ivan Mizanzuki e falou, olha, ele perguntou, ó, mesmo se for impugnado Lula, vocês vão arriscar manter ele como candidato? A Gleisi, claro, Lula pode concorrer sob júdice.
Mas não arrisca isso cancelar a eleição se ele ganhar no primeiro turno? Ela pode cancelar sim, mas não cabe a nós. O que o PT teria a perder se se cancelassem a eleição ou se anulassem a eleição? Seria uma nova eleição, certo? Claro, é evidente. Vamos com Lula de novo. É evidente. Aí falou, pode, mas não cabe a nós dar estabilidade ao processo eleitoral. É eleitoral fraudado. Só faltou complementar isso, senadora Gleisi Hoffmann. Então, aí o pessoal lá do Plano B, no PT e no PIG, na direita, porque um dos maiores interessados na substituição do Lula é a direita. Eles querem, de qualquer maneira, substituir, porque justamente esse tensionamento a que a senadora Gleisi Hoffmann faz referência, da concorrer sob júdice e a possibilidade de melar a eleição, esse é o pavor deles. A gente viu lá o Ricardo Noblat, até a Helena Chagas expressando isso também, e é interessante, né? Eu coloquei aqui dias atrás o artigo da Helena Chagas, que ela reconhece que o presidente Lula, e é por isso que a senadora Gleisi Hoffmann está falando isso, o presidente Lula está falando para interlocutores que lá vão, que ele vai sim manter até o final e vai concorrer sob júdice. Aí a Helena Chagas, sabendo que essa informação está circulando, fala, não, ele está falando isso, mas é mentirinha. Ele está falando isso só para deixar o pessoal nervosinho, né? É assim, interessante esse senso de humor do presidente Lula, preservado até mesmo numa condição de preso há 150 dias ilegalmente, né? Realmente, Helena Chagas é difícil, às vezes, essa tarefa aí. E aí, voltando ao tweet, eu coloquei, ó, isso aqui, deixa eu botar lá na tela, eu botei que é a resposta, né? A Rede Globo falando sem fonte que o TSE diz que o PT não vai ter candidato se o Haddad não substituir o Lula imediatamente, é um contra-ataque B, depois da fala da Gleisi Hoffmann ontem, isso está lá no Twitter. E por último, não, era só isso que eu ia mostrar, o resto eu já mostrei aqui. Vamos passando então para a nossa contagem, para o encerramento do programa. Faz 91 dias da destruição das provas da inocência do presidente Lula em posse da Odebrecht, mas tem uma cópia aqui na Suíça que nós não compreendemos porque até hoje a defesa do presidente Lula não veio requisitar, não pediu acesso que é travado no Brasil e que, se mesmo que fosse concedido, seria a documentos falsos, incompletos e adulterados. Faz 185 dias da publicação do documento duplo expresso que comprova o crime de fraude processual do Sérgio Moro. Nós fomos atacados por isso, mas o documento era verdadeiro e comprovava mesmo o crime do pessoal de Curitiba, e quem atesta isso é ninguém menos que o Rodrigo Tacla Duran, que foi lá à CPMI, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, há 85 dias, e falou que recebeu a carta rogatória na Espanha, compareceu a uma audiência secreta e ninguém apareceu lá porque iam ser pegos em flagrante. E como corolário dessas contradições, Carlos Krebs, que nós observamos nas contagens anteriores, faz 145 dias que o presidente Lula está preso ilegalmente lá na Polícia Federal em Curitiba, e como nós fazemos todos os dias, damos bom dia ao presidente Lula na certeza de que vamos continuar lutando não só pela liberdade dele, mas como pelo direito dele de manter a sua candidatura até o final, que, segundo o relato de quem vai conversar com ele, é o que ele quer fazer. Apesar das pressões da direita, como a gente vê aqui no PT, e da direita disfarçada, o Carlos Krebs, dentro do PT. Desculpa. Rômulus, nós tivemos também os superchats de hoje. Eu vou partir para a leitura. Na verdade, colaboraram com os superchats hoje o Paulo Costa, a Adriane Vasconcelos, o Douglas Socar e a Adriane Vasconcelos novamente. Mas apenas o Paulo Costa colocou uma frase e é uma pergunta para ti. Bom dia, Rômulus. Existe alguma chance de você conseguir se defender do processo? Ele está se referindo àquilo que tu falaste ontem. E, com isso, ter oportunidade de acessar os documentos da Odebrecht? Eu não tive tempo ainda de ver essa questão com o advogado aqui, mas eu vou fazer, e eu queria avisar que essa questão do processo, né, esse processo fake feito no Brasil, que eu já fui informado até, Carlos Krebs, eu falei aqui ontem, né, que sem eu ser citado, já foi marcada a audiência, olha que beleza, né, porque era o objetivo lá daquela fraude, né, ali está caracterizada a fraude processual. Eu vou escrever um artigo só sobre isso, é porque eu estou sem tempo mesmo. Quem acompanha o nosso site sabe que eu coloquei 3 extratos do programa ontem, vendo outras questões, conversando com fontes, fazendo apuração. Eu tenho 3 artigos em fila para serem escritos, só na minha cabeça, com o roteirinho escrito, mas eu vou comentar em detalhes essa questão desse processo fake, os elementos ali que, né, nos levaram a essa
crença de que se trata de uma infiltrada. E essa observação que eu queria falar um comentarista colocou ontem, a dúvida. Esse ataque, o Duplo Expresso ter entrado na mira da Rede Globo, eles que deixavam antes o ataque por conta da blogosfera, para a gente ser só atacado dentro da bolha vermelha, e colocarem na época que se destina à bolha azul, nos faz crer que tem como objetivo, tem como causa a exposição da chantagem à ministra Carmen Lúcia, principalmente, porque essa ultrapassou as bolhas e chegou à direita, então precisava ser desacreditada no seio da direita. Agora, colocou lá, será que foi só a Carmen Lúcia? Ou será que foi a exposição daquele grupo em que pesa essa suspeita de que se planta informação falsa para confundir os apoiadores no meio jurídico do presidente Lula e se coleta a estratégia tática que é discutida ali e se leva para o outro lado? Porque isso também é algo de peso. Se essa suspeita vier a se confirmar, é algo que foi muito importante ao longo do tempo. Eu comentei aqui, o Carlos Krebs, que essa senhora, né, a Tânia Mandarino, que para surpresa de todo mundo é filiada, minha surpresa, filiada ao Partido dos Trabalhadores. Eu falei aqui ontem que dei dicas para ela do que ela deveria fazer para conseguir coisas que comprometessem a panelinha de advogados em Curitiba e também os próprios membros do Ministério Público Federal, seus parentes e o juiz Sérgio Moro. Fruto da minha experiência em auditoria, dos meus anos aí em escritório de advocacia, ela, como eu falei, é do PT, mas ela, Carlos Krebs, colocou na virada do ano, lá no início do ano, aquela afirmação de que haveria o voto divergente, que ela tinha uma fonte seguríssima dentro do TRF1, TRF4, que tinha afirmado que teria esse voto divergente, assim, botou doutores, ponto de exclamação, olha, não sei o que e tal, confirmado. E, estranhamente, eu comentei, uma pessoa tá, né, ainda não está convencido de que ela possa ser infiltrada, e falou assim, mas ela estava empolgada, muita gente estava empolgada naquela época. Eu falei, não, tudo bem, mas empolgação não explica ela dizer que tinha uma fonte de dentro que disse que tinha esse voto divergente que salvaria o presidente Lula. Mais estranho ainda, eu falei, pergunte a ela, que ela explique por que ela apagou as mensagens todas que ela falou sobre isso e todo o debate em torno do voto divergente. Não está no grupo mais. Tem quem salvou em print. Mas ela apagou toda essa discussão sobre o voto divergente. Por que ela apagou? Por que ela achou importante apagar? Se era só uma empolgação, um erro de boa-fé, por que ela apagou, para quem não fez print, as provas disso? É uma pergunta, Carlos Krebs. E, como eu falei, ela está adotando nesse processo fake exatamente a mesma tática que o juiz Sérgio Moro adotou em relação ao Tacla Duran. Ela coloca um endereço falso, onde sabe que eu não vou estar, para receber como resposta uma negativa e conseguir um julgamento à revelia. Diz que vai querer me citar. Não. Tanto é fake que acontece, se ofende a ordem pública dos países. Nunca uma sentença condenatória no Brasil, por mais amiga que ela seja do Judiciário do Paraná, nunca poderia ser homologada e executada na Suíça sem eu ter sido citado, sem ter sido observado o devido processo legal. Por isso, é um jogo de cena para ser distribuído, essa peça que ela produziu, um jogo de cena produzido para ser distribuído nos grupos do PT, para quando questionarem ela e falarem, olha, mas você é infiltrado, por que você defendeu o Eduardo Cunha, dizendo que ele estava preso quando o STF disse que ele estava em Brasília, e você dizendo que ele estava em Curitiba, e que você tinha, mais uma vez, a mesma história, cara, que você tinha uma fonte de dentro irrefutável. Ela tem muita fonte de dentro no aparelho do judiciário, hein, Carlos Krebs? Assim, uma rede de colaboradores, pelo visto. Pois é, ela tem uma fonte onde o Sérgio Moro deixa as pessoas presas e tem uma fonte lá na corte que faz a revisão das decisões do Sérgio Moro. Interessante essa aproximação e como ela consegue... O Brasil está cada vez mais assim parecendo um ovinho. Todo mundo se conhece, todo mundo se relaciona, todo mundo se dá bem aqui. É interessante como que o pessoal até agora, né, de lá, não conseguiu identificar essa rede de informantes que ela tem, que vaza essas informações, porque você sabe, quando nós publicamos aqui a questão do acordo Cunha-Moro, o pessoal de Curitiba ficou louco, tão transtornado, e aí, esse assim, eu soube por fonte lá da... Não vou
falar mais detalhes para identificar, que eles ficaram loucos e pararam de levar os assessores para as reuniões em que se discutia assuntos sensíveis, porque eles não sabiam de onde tinha saído. Eles não ficaram loucos, não. Eles ficaram paranoicos. Exatamente. É isso, Carlos, que eles ficaram paranoicos. E nesse caso da Tânia Mandarino, advogada, filiada ao Partido dos Trabalhadores e que é ativa na comunidade, esses vazamentos dela, talvez porque a informação era sempre errada, nunca causaram nenhuma preocupação em Curitiba, né? Falou aí do 2-1, que ia ter voto divergente, que não teve, com fonte de dentro, do TRF4. Falou que lá, fonte de dentro, do Centro Médico Penitenciário dos Pinhais. Falou para ela que o Nassif estava certo, que o Eduardo Cunha passava os dias limpando privada, ajoelhado, cantando salmos, enquanto o Supremo Tribunal Federal falou que não, que ele estava em Brasília e mandando na política, e por isso que ele tinha que ser mandado de volta para o Paraná. Ela falou, não, é uma fonte que garante, não sei o que. Eu falei, olha, há controvérsia. Ela, não tem controvérsia nenhuma, é fato, tal. Tá lá no print que eu publiquei. Da mesma forma, ela não explica isso. Então, ela usa a mesma tática do Sérgio Moro de colocar um endereço falso para conseguir uma revelia. É a maneira dela de espalhar nos grupos e dizer que essa informação é infundada e que ela já está, inclusive, processando. Mas um processo em que ela não quer, de fato, discutir a questão. Se quisesse, ela colocaria na peça que eu moro na Suíça para que o juiz a quem ela se dirige pudesse expedir uma carta rogatória e vir aqui me ouvir. Que nem o Ministério Público Federal, quando quis ouvir o Tacla Duran de verdade, em segredo, em sigilo, mandou a carta, o pedido de cooperação direta, que é um equivalente a uma carta rogatória para a Espanha escondido, enquanto no processo do presidente Lula o Moro colocou endereço falso. Isso é fraude processual, isso dá cadeia. Da mesma forma, se ela quisesse de verdade me ouvir, ela ia colocar, olha, ele mora na Suíça, o juiz ia expedir uma carta rogatória e os suíços iam me localizar aqui e falar, olha, tem um processo tal, você vai ser citado, blá, 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 para eu poder constituir defesa e me defender. Evidentemente, isso é antes de chegar no mérito, hein, Carlos? Quando chegasse na discussão de mérito, aí sim, eu ia anexar os prints e tudo, e pessoas com quem eu conversei que tem outros indícios também. Eu queria avisar que naquele próprio grupo há mais pessoas que têm essa mesma convicção, então atenção, pessoas que estão quietinhas ali, não falam nada de muito importante. Pois é, essa é a razão. O pessoal está sabendo. Mas ontem eu vi isso, porque eu estava numa discussão num grupo aí, e aí já veio uma assim, falando assim, não sei o que, eles são infiltrados, e é uma pessoa que é amiga dessa advogada. Vocês são infiltrados. Eu falei, você que está falando de infiltração, já foi conversar lá com a sua amiga, a advogada Tânia Mandarino, sobre a defesa que ela fez do Eduardo Cunha, a história do voto divergente, tal. Ela está te processando. Então foi exatamente para isso, para ser resposta em rede social. Foi para esse processo fake, com endereço falso, eu vi o objetivo ontem, é isso, colocar, dizer que está processando. Processo fake. Isso é aquele carimbo, aquele selo que as pessoas precisam para rotular outras. Foi exatamente como quando o Carlos Krebs, o Sérgio Moro produziu o álibi dele para não ouvir o Tacla Duran, e isso foi disseminado, né? O Nassif publicou, o deputado Vadidamus publicou, até hoje eles explicaram como que eles conseguiram, né? Quem deu para eles um documento que vinha do Sérgio Moro, mas era maneira de dizer, não, tá aqui o documento. Então sempre você precisa ter uma resposta pronta para esse debate em rede social, discutindo a opinião. Então essa peça fake, ela não quer discutir efetivamente se ela é ou não infiltrada. Se ela quisesse, ela teria mandado me citar aqui na Suíça. O que ela quer é poder ter uma resposta para esse pessoal dar em Facebook, em Twitter. Mas, como eu falei, em breve eu vou, quando tiver um tempinho, porque isso não é tão importante, né? Tem coisas tão mais importantes, a gente quer falar aqui de Lula, da defesa do Lula, isso é algo secundário. Mas quando eu tiver um tempo e estiver entediado, aí sim eu vou escrever um artigo sobre isso, Carlos Krebs. Mas falando em grupos de rede social, eu estava procurando aqui no meu Twitter algo muito engraçado para a gente concluir aqui. Parece que já tem mais superchat aí que você vai ler, né? Isso. Enquanto tu procura, eu vou lendo mais 2 superchats. O Paulo Costa voltou e perguntou, já pensou você defendendo e deixando o golpe refém? E a Magda Famil, Rômulus. Poucos homens têm a sua coragem de se manter no ativismo e na luta altruísta em defesa da democracia e soberania do seu país. Parabéns. Obrigado a toda a equipe do Duplo Expresso. Muito obrigado, Carlos. Já achei que vou cortar a tela, que é o seguinte, tem diversos grupos da militância no Facebook, por exemplo. Um deles se chama Pérolas dos Coxinhas.
E aí me mostraram uma mensagem fixada lá pelos moderadores ontem, que é muito engraçado, olha aqui, ó. Botaram, tinha muita gente compartilhando os links do Duplo Expresso nesse grupo, é um grupo que deve ter o quê? Uns 50, 60 mil pessoas, falando assim, sobre o caso Duplo Expresso. Nós da moderação do grupo Lula Livre, Pérolas dos Coxinhas, repudiamos mais uma tática desse jornalismo irresponsável, assim como repudiamos à época o ataque daqueles jornalistas, botam aspas, aos deputados Paulo Pimenta e Vadir Damus. Não aceitaremos no grupo qualquer publicação, olha que beleza, de ataque ao escolhido de Lula, Fernando Haddad, ou ao PT. Bom, nós não atacamos o Haddad, nós atacamos o descarte de Lula. Ao PT tampouco, pelo contrário, a gente quer defender as pessoas que querem a preservação do PT no ano que vem, que ele não seja destruído, como, por exemplo, a senadora Gleisi Hoffmann, que está vendo no longo prazo qual é o interesse do partido, ou ataques ou a qualquer membro da direção nacional. Essas publicações serão excluídas assim que identificadas. Pedimos que todos os membros que querem o melhor para o Brasil nos apoiem denunciando a publicação e os comentários contrários a esse posicionamento. Expressamos aqui nossa solidariedade ao Leonardo Stoppa, também atacado por um daqueles jornalistas. Não, querida, ele nos atacou e nós respondemos. Aí ela coloca, somos plano B, né? Bota aqui o tal do triplex que eles colocam, né, num mau gosto interessante. Eu queria dizer o seguinte, esse grupo Pérolas dos Coxinhas é da mesma dona de um outro grupo que também tem por volta do mesmo tamanho, que se chama Gazeta Petista. Eu já não fazia parte desses grupos há muito tempo, porque essa pessoa, não sei se é essa daqui, depois eu vou verificar, é uma que se comporta como dona. Então, ela começou, olha que interessante, ela tinha um grupo grande, olha como funcionam as coisas, Carlos Guedes. Ela tinha um grupo grande lá, e ela começou alguma iniciativa aí que ela queria fazer de abaixo-assinado, alguma coisa assim, ela postou lá. Ela falou, eu tenho esse grupo, né, vou botar, as 40 mil pessoas vão assinar. Não, todo mundo cagou e andou para a iniciativa dela. Sabe o que ela fez? Desativou o grupo. Ela se comportou como dona, ou seja, ela apenas tinha constituído um espaço onde foram somando pessoas e discutiam, isso há muito tempo eu estou falando, tá? Do ano passado ou retrasado. Um grupo em que as pessoas estavam lá, foram discutindo entre si, então tomou vida própria sobre a resistência ao golpe, porque ela ficou contrariada, porque não esposaram a iniciativa dela, ela desativou o grupo. E ela foi muito criticada. E outra pessoa criou um grupo com o mesmo nome, falou, não, vou criar o grupo Pérolas dos Coxinhas também, para o pessoal achar aí. E ela entrou no embate, falou, não, eu desativei, mas ainda sou dona da marca Pérolas dos Coxinhas. E aí eu entrei no segundo grupo. E aí eu fui conversar, porque ela numa época lá tinha... Quando eu soube disso, né, dessa atitude ridícula e de ter tratado um grupo que era de uma coletividade como se fosse dona, pessoal, algo personalíssimo, eu critiquei lá publicamente. Falei, que absurdo, ela se comporta como dona, tal, não sei o quê. Aí ela me baniu do outro grupo que ela era dona, o Gazeta Petista. Isso há muito tempo, quando eu ainda não batia no PT, assim, nas pessoas no PT que fazem traição ao Lula. Era só a questão pessoal mesmo, porque eu a critiquei pela sua atitude de desativar o grupo Pérolas dos Coxinhas e querer impedir que o outro abrisse com o mesmo nome. Aí ela falou, aí depois eu falei, mas você me baniu e tal. Ela acabou reativando esse grupo Pérolas dos Coxinhas, esse que agora diz que as nossas publicações são proibidas, só que ela não me desbloqueou, nem do Pérola, nunca mais, assim, já há 2 anos, nem do Pérolas dos Coxinhas, nem do Gazeta Petista. Só que ela veio conversar comigo no Facebook, eu quis compreender, ela falou, mas você me criticou e tal. Eu falei, não, porque realmente eu achei errado, coisa e tal. Aí eu falei assim, não, mas eu falei, não tem como eu voltar pro grupo? Ele falou, não, para você voltar, você tem que sair do outro. Quer dizer assim, então esse novo que fundaram, o novo Pérolas de Coxinhas, para você participar você tem que sair do outro, né? Me ajuda a te ajudar. E aí eu falei, não, muito obrigado, não é assim, eu não funciono a pressão, chantagem dessa maneira, então nunca mais, preferi não fazer parte desses 2 grupos aí, dela, Gazeta Petista e Pérolas dos Coxinhas, porque eu não me submeto a chantagem desse tipo, ainda mais rasteira como essa. E aí eu não fico surpreso quando eu vejo uma colocação dessa, como eu vou mostrar de novo aí na tela, desse grupo, fazendo censura, não explicando, não entrando no mérito a questão dos deputados, né, não explica a nossa oposição ao plano B, que é uma oposição ao descarte de Lula, e não explica que, na verdade, nós nos defendemos de ataques de jornalistas que trabalham lá na central do plano B. Duplo Expresso.